Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo! Eu sou Veloso e vou falar do Bahia que entra em campo hoje, mais conhecido como sexta-feira, 19 horas, lá em Muriaé, Minas Gerais. Bahia e Tombense, Tombense e Bahia, Rasta. Nona rodada do Brasileirão, que já começou com alguns jogos, um a favor do Bahia, outro não a favor do Bahia, mas o Bahia tem que pensar no Bahia. E o jogo de hoje, apesar de ser contra o último colocado na tabela de classificação, não espere um jogo fácil, até porque isso é Bahia e pro Bahia nunca será fácil, nunca. Nós tivemos aí o Sport perdendo seu jogo, perdendo em casa, não ultrapassou o Tricolor, isso foi um resultado positivo. Nós tivemos o Vasco vencendo o Brusque por 2-0, ultrapassou o Bahia, isso não foi um resultado tão legal. Bahia agora é o terceiro colocado na tabela de classificação e precisa vencer seu jogo, porque não pode também deixar que a galera de meio de tabela fique próxima do Bahia. O Bahia que mesmo que aconteça aí uma tragédia, vou chamar de tragédia, mas é com exagero, né? Não é nenhuma tragédia. O Bahia não sairá do G4 nesta rodada. O Bahia que tem 16 pontos, está aí a um triunfo de distância do Novo Horizontino, que é o quinto colocado, mas não será ultrapassado pelo Novo Horizontino caso o Bahia perca seu jogo e o Novo Horizontino vença seu jogo. No máximo eles vão ali dividir os mesmos números de pontos, mas o Bahia vai ganhar pelo número de triunfo, Rasta. Mas hoje a gente não pode pensar em nenhum tropeço. Por mais que a equipe do Tombense seja uma equipe que não tem mostrado nenhuma qualidade nos seus resultados, os seus resultados têm mostrado que eles não estão conseguindo serem efetivos dentro de sua residência, dentro de casa, fora de casa, mas é um time que, pelos jogos que eu vi, os melhores momentos deles, eles não desistem. Eles não desistem. E se engana quem acha que a equipe do Tombense vai jogar fechadinha, vai jogar ali esperando o Bahia. Não foi isso que eu vi eles jogarem contra o Vasco. Não foi isso. Eles que já jogaram contra os quatro times, dos quatro times do G4, eles já jogou com os três. Jogou com o Cruzeiro, jogou com o Vasco, jogou com o Sport e hoje vai jogar contra o Bahia. Ou seja, o Tombense só está pegando pedreira pela frente. E eles conseguiram, com o Vasco, fazer uma boa partida. Conseguiu abrir o placar logo aos 8 minutos. Conseguiu fazer um segundo gol que estava impedido ali. O VAR acabou impedido. Teve um pênalti duvidoso que o árbitro de vídeo acabou. O juiz de campo marcou, o árbitro de vídeo tirou. Não, diz que não foi pênalti para o Tombense. O Tombense acabou terminando o primeiro tempo em 1-0, mas no segundo tempo acabou tomando o gol do empate e ficou ali, né? Lá e cá. O jogo contra o Vasco não foi um jogo assim onde a Tombense ficou fechadinha, não. E terminou 1-1 para eles. E jogou contra o Cruzeiro também. Jogou contra o Cruzeiro, também abriu o placar. Foi o time que abriu o placar e só tomou o gol de empate no finalzinho do jogo, aos 43 minutos do segundo tempo. Um pênalti acabou tendo esse tropeço dentro de casa, empatando seu jogo. Empatou também com o Guarani. Já com o Guarani amassou bastante a equipe do Tombense, mas terminou também 1-0. Terminou também 1-1. Eles têm 6 empates nesse campeonato, Rasta. E todos esses empates, eles fizeram gols. Foram empates em 1-1. Todos esses jogos eles fizeram empates. Acabou empatando fora de casa com o Sampaio Corrêa também. O Sampaio Corrêa que jogou até melhor do que o Tombense dentro de casa. Acertou um foguete de fora da área que o goleiro do Tombense acabou aceitando. Mas eles correram atrás e conseguiram também trazer o empate lá do Maranhão. Então vocês podem observar que a equipe do Tombense, por mais que esteja na última colocação do campeonato, é um time que não se entrega. É um time que ele não acha que o adversário vai vencer a qualquer momento. Eles buscam o triunfo e até então não conseguiram. Não conseguiram dentro de casa, não conseguiram fora de casa. Perdeu para o Sport por 2-0. Perdeu o último jogo também, acho que para a equipe do Brusque de 1-0. Enfim, o Tombense vem em busca de um triunfo e o Bahia vai em busca também desse triunfo. Quem vai vencer? Não sabemos, mas sabemos que no papel o Bahia tem muitas chances de vencer. Tem muitas chances de apresentar um futebol bem melhor que apresentou na última partida, inclusive com a volta do Danielzinho. Isso vai dar uma qualidade melhor nos passes ali no meio do campo. O Danielzinho vem proporcionando isso. Mas teremos também a perda do Rezende, que vai sair do jogo pelo terceiro amarelo. Aliás,
como eu já havia falado em outros vídeos, o Rezende precisa repensar como ele aborda os seus adversários, porque sempre que ele fizer aquelas faltas por trás, tem uma grande chance de ele tomar um amarelo, e foi assim que ele ficou fora do jogo de hoje. E temos aí o Patrick, que também está pendurado, deve ser titular no jogo de hoje junto com o Emerson Santos. O Emerson Santos deve ser o substituto de Rezende, e a gente não vai ter uma perda tão forte de marcação. Claro que o Rezende, ele é insubstituível. Não dá para você dizer que a substituição do Rezende pelo Emerson Santos vai ser uma troca de 6 por meia dúzia. Não será. Mas o Emerson Santos, quando ele jogou muito bem, e a gente não espera que a gente terá um meio de campo piorado com a saída do Rezende. Eu acho que não. Acho que o Emerson Santos vai dar conta do recado. Não é um bicho papão o Tombense, apesar de eu achar que não será um jogo fácil, e vai me surpreender se eles fizerem um jogo meio recuado, meio esperando o Bahia, porque até então não foi isso que eu vi nos melhores momentos de pelo menos 4 jogos que eu vi. Eu vi eles jogarem contra os melhores momentos contra o Sampaio, que eles empataram, contra o Guarani, que eles empataram, contra o Cruzeiro, que eles empataram, e contra o Vasco, que também eles empataram. Então, eles têm experiência de jogar com equipes maiores, com equipes que têm camisas mais pesadas, e não vai ser diferente com o Tricolor. Eles vão jogar, acredito eu, buscando vencer a partida, buscando o triunfo. Isso é muito bom para o Bahia, porque o Bahia não sabe jogar contra equipes que ficam mais fechadinhas, esperando o Tricolor com as marcações muito baixas. Então, isso vai permitir que o Bahia tenha um volume de jogo maior, tenha condições de chegar na frente do gol, e aí a gente vai torcer para que o Bahia consiga transformar as opções que eles vão ter de chutar para o gol em gol. Porque a gente já viu que o Bahia é um time que chuta muito para fora do gol, tem perdido muitas chances de gol, mas também tem feito muitos gols. É uma equipe que ofensivamente não tem igual hoje na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a gente precisa melhorar nossa média. A gente precisa melhorar nossa média, porque não é toda hora que o Bahia consegue fazer um gol. O Bahia tem que dar 500 chutes a gol para poder fazer um gol, e isso precisa melhorar, Rasta. Precisa melhorar muito, e assim, eu espero que o Bahia consiga vencer o jogo. Eu considero o Bahia favorito, acho que dá pra gente vencer. Não será um jogo fácil, mas se a equipe do Tombense encarar o Bahia de frente, não se acovardar, foi um time que eles têm mostrado até então que, apesar de não terem conquistado seus resultados de triunfo, eles não se entregam. Então isso vai favorecer o Bahia encontrar espaços para fazer o gol. O Bahia, que levou o Mugni, não levou o Rodallega, eu achei acertado não levar o Rodallega, porque a gente não sabe as condições do gramado lá em Muriaé, o estádio que hoje o Bahia vai jogar. A gente não sabe, o senhor Rodallega está voltando de lesão, a gente de repente coloca ele num gramado ruim, um gramado que vai sacrificar muito o senhor Rodallega. Então eu acho que resguardar ele para o jogo contra o Criciúma é a melhor opção. Acho que o Guto Ferreira foi acertado nisso. Talvez não tenha sido só o Guto Ferreira, foi toda um estudo que foi feito para o Rodallega não estrear nesse jogo. O Mugni foi, acredito que o Mugni vai ser a opção para o banco, e vamos ver se o Bahia vai voltar a jogar com o Mugni ali no meio do campo, de repente no segundo tempo, quando o Bahia já tiver um resultado, para testar como é que o senhor Mugni está. O fato Rasta, que o Bahia está com a iminência da volta do Rodallega. E quando o Rodallega voltar, qual será os homens da frente que vai para o banco? Nós temos o Rildo aí, que vem participando muito bem das partidas, o Davó, que conseguiu finalmente fazer os seus gols, e o Marco Antônio, que vem sendo muito criticado. Eu apostaria que o Marco Antônio seria esse cara a ser banco quando o Rodallega voltar, mas o Guto Ferreira é aquele cara que gosta um pouco do futebol do Marco Antônio. De repente ele pode ser aquele teimoso de permanecer com o Marco Antônio. Acho difícil, mas eu acho que vai dar Davó, Rildo e Rodallega quando o Rodallega voltar. Será agora missão Tombense. Missão Tombense, e o Bahia precisa pontuar. E hoje é uma boa partida para o Bahia fazer pontuação máxima. Será difícil, mas eu acho que o Bahia tem condições de apresentar um futebol melhor do que o que apresentou contra a Ponte Preta e conseguir fazer os seus gols. Agora, só não pode dar mole. Só não pode dar mole porque pontos
que eu considero possíveis, eu não considero pontos fáceis. Eu considero pontos possíveis diante de uma equipe que ainda não venceu no campeonato, ainda não venceu dentro de casa, que não tenha mostrado força dentro de sua residência, são pontos que a gente não pode desperdiçar. E o Bahia, tendo essa possibilidade, tem que matar porque tá todo mundo matando, Salvo o Sport, que acabou nessa rodada perdendo dentro de casa, todos os outros times não estão dando mole para ninguém. A maioria dos times que tem feito seus jogos dentro de casa tem vencido, não tem perdido. A casa dos adversários tem sido bastante efetiva para essas equipes. E o Bahia precisa ter a capacidade de derrotar esses times fora de casa, para poder quebrar esse esquema e o Bahia conseguir sempre se manter à frente da galera. Hoje o Bahia pode vencer e chegar novamente à liderança do campeonato, e aí vai ter que novamente secar o Cruzeiro para poder ver como é que vai ficar a partida que é hoje. Como é que vai ficar a tabela de classificação? O jogo do Cruzeiro é hoje às 21h30 contra a equipe do Criciúma. Então, será um jogo fora de casa. O Criciúma vem apresentando uma força dentro de casa, apesar de ter se atrapalhado em alguns jogos, mas o Criciúma tem mostrado que é um time que não vai ali brigar para permanecer na Série B, não. Eles estão querendo algo mais. E dos times que subiram da Série C, junto com o Novo Horizontino, são os que têm mostrado uma certa força. O Novo Horizontino, inclusive, já frequentou a equipe do G4 dessa competição. O Tombense, que também foi um time que subiu para a Série C, foi o segundo colocado, o vencedor foi o Ituano. O Tombense é a primeira vez que joga com o Tricolor, é a primeira vez na história que a gente vai ver o confronto entre Tombense e Bahia, e esperemos que o Bahia seja o vencedor. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!